Qual é o melhor toldo para o meu veículo? O toldo não é feito especificamente para um veículo. Existem vários tamanhos e aí você que tem que entender qual que é o tamanho que vai suprir tua necessidade. Né, Fer? Existem, obviamente, né, alguns toldos que ficam melhores em alguns carros e outros toldos que ficam melhores em outros, né? Então, por exemplo, se você tem um Fiat 147, né, ou um Uno, e for colocar um toldo de 3 metros, ele vai ficar praticamente maior do que o carro, né? Vai ficar bem grande. Um carro de 3,60 m com um toldo de 3 metros vai ficar bastante esquisito. Mas se a pessoa quiser... Mas se ela quiser colocar, ela pode colocar. Da mesma forma, você pegar uma Kombi, por exemplo, e colocar um toldo de 1,5 m, ele vai cobrir praticamente só a porta da Kombi, né? Então vai ficar pequenininho, mas dá para colocar também. No entanto, o ideal é você ter um toldo que fique mais ou menos harmônico com o tamanho do carro, com o tamanho do teto do carro. Então, carros pequenos, os toldos de 1,5 m por 2 metros, ficam melhores. Carros médios, como os SUVs, a maioria dos SUVs ficam melhores com toldos de 2 por 2,5. Carros grandes, como é o caso da Defender 110, da Toyota Bandeirante Longa, da Prado, Toyota Prado, ficam melhores com toldo de 2,5 por 2,5. E vans, né, e combis em geral, com o toldo de 3 por 2,5. Então tem um tamanho mais ou menos que se adequa a cada tipo de modelo. Não tem uma regra, né? Tipo, você tem que ver a tua necessidade, mas é bem isso, né? Tem uma proporção ali que fica mais adequado. E a outra coisa que a pessoa tem que observar é o seguinte, onde você vai prender esse toldo, né, Fer? Sim, o nosso toldo vai com um kit de instalação padrão, né, que é composto por esses dois suportes. Ele pode ser fixado nessa posição no carro, então ele vai prender no toldo nessa posição e essa posição vai ficar na longarina do carro, né? Uma vai passar por baixo e essa outra pecinha aqui. Na verdade o kit ele vai... Aqui a gente tá com o kit completo, né? Que são os dois L's. Aí vai essas duas chapinhas. Deixa eu só tirar aqui, que vai fazer barulho um pouquinho. Vão os specs, as cordinhas e os parafusos, né? As cordinhas servem para fazer a ancoragem do toldo, né? Os specs para ancorar no chão. E os parafusos que compõem o kit, né? E aí, com esses parafusos aqui, você vai fazer a fixação na longarina do carro ou no bagageiro, né? E o toldo vai preso aqui ou aqui, se você precisar de mais altura, né? Então ele tem basicamente 4 posições que você pode instalar o toldo, né? Assim ainda... ou assim. Tá virando. Não sei se deu para entender, mas assim... Mas basicamente seriam essas posições, né? Posição. Tá, essa posição 1. Né? Pode ser instalado assim, de modo que ele fica um pouco mais baixo na instalação do carro. E pode ser instalado assim, para você deixar ele ainda mais baixo na instalação. Assim ele ficaria mais baixo de todas, e assim ele ficaria um pouco menos. Ou ele ainda pode ser instalado assim, para ele ficar numa posição mais alta, na mais alta de todas. É um kit padrão, né? É um kit padrão que permite se adaptar a diversos tipos de rack e de longarina, né? Mas ainda assim tem alguns carros que não dá para instalar utilizando esse kit padrão. Você tem que utilizar um sistema um pouco diferente. Quando acontece esse tipo de situação, se você achar que não vai dar para instalar utilizando esse L, o ideal é você entrar em contato com a gente e aí a gente pode fornecer um kit específico, né, para você instalar. Existem outras maneiras de instalar o toldo e a gente pode fornecer esse kit específico ou ainda realizar a fixação do toldo diretamente no carro, né, principalmente em vans, né, quando não tem aquela longarina, né. Então o kit ele é padrão, né? É padrão, tem o tamanho do parafuso padrão. Eventualmente você precisa de um parafuso maior, mas assim, a gente não tem como saber todas as longarinas e racks e bagageiros, enfim, onde você vai fixar o toldo. Então talvez precise uma adaptação, mas o kit ele é padrão e acompanha todos os toldos. Igual o Fernando estava falando ali que vai com os specs, né?
e com as cordinhas, porque é importante você manter o todo ancorado, né? Que esse é um outro ponto muito importante de a gente comentar aqui. A gente sempre fala que o todo, a estrutura dele, como tem muito tecido e pouca estrutura metálica, ele funciona quase como uma pipa, né? Então, quando bate o vento no todo, a tendência dele é levantar. Então, ele tem que estar amarrado no chão, ele tem que estar bem ancorado no chão, para evitar que esse todo levante, e aí, uma vez que ele levante, ele pode, na hora que ele cair, bater no carro, bater em alguma pessoa, enfim, machucar alguém. Então esse todo tem que estar bem ancorado para evitar qualquer tipo de acidente, né? E inclusive ele pode entortar as laterais. E outra questão é no caso de chuva. A chuva ela tende a acumular em cima do tecido, justamente pelo tecido ser impermeável, e aí acumulando em cima do tecido, ela vai pesar, né? Então, em pouco menos de 10 minutos de chuva, numa chuva média aí, vai acumular mais de 50 litros de água em cima de um todo de 2,5 por 2,5. E esses 50 quilos vão forçar a estrutura de alumínio e vão fazer com que ela entorte. Então, em caso de chuva, é extremamente importante deixar o todo inclinado para que a água escorra de cima dele. E se for uma tempestade, vento e muita chuva, o ideal é que você recolha o todo, né? Que você não fique na tempestade. Tem gente que pergunta assim, esse todo aguenta vento, aguenta chuva? Ele tem um limite, né? Então, assim, a gente fala que tem telhados que não aguentam vento, imagine um todo, né? Então, um exemplo também assim, a gente, por exemplo, acampou num camping de frente para o mar, que isso é uma situação real, né? Que ventou a noite inteira. E o todo ficou aberto e ficou de boa. Ficou meio inclinadinho, ele ficou aberto, ficou de boa, não voou, não aconteceu nada. Agora, tem casos que a pessoa vai abrir para mostrar para alguém, dá uma rajada de vento e aquele todo já vira. Isso, antes da pessoa conseguir ancorar, o todo já levanta. Já levantou e já virou. Então, isso inclusive aconteceu, né? Vou deixar o link aqui do vídeo onde isso aconteceu para você ver que pode acontecer. Mas a gente diz assim que você, né, em casos de temperaturas extremas, de climas, né, extremos assim, o ideal é você fechar o equipamento, né? A gente já teve relato também de gente que deixou todo aberto, saiu rapidinho para ir em algum lugar, quando voltou, deu uma rajada de vento ali, mesmo ancorada, chegou a puxar, né? Não sei se a pessoa deixou ancorado ou não. Geralmente esse pessoal não deixa ancorado. Ou às vezes a pessoa deixa o todo ancorado, mas na areia, né? E aí o spec não tem profundidade suficiente para segurar no caso de uma rajada de vento mais forte, né? Então, é um equipamento que requer atenção, né? Você tem que estar ali por perto, tem que estar monitorando, né? Deixar largado lá, aberto, sem estar ancorado, é um perigo, né? Tipo, é um perigo de... Pode acontecer alguma coisa, pode não. E o que acontece também é que às vezes danifica, né? O braço do todo. Então acaba entortando ali a parte de alumínio, né? O braço do todo ele funciona como um fusível, né? Tipo, geralmente ele entorta ou ele quebra para não rasgar o tecido. Mas assim, a vantagem de ser um todo fabricado aqui no Brasil é que você pode substituir esse braço, é só entrar em contato com a gente e a gente despacha o braço para você, tem um custo baixo, né? Em geral, o conjunto do braço custa dinheiro de hoje, né? É difícil falar questão financeira, a gente não né? sabe como é que vai ser daqui para frente, mas hoje o custo dele é esse. Como diz, não sabe se você está vendo esse vídeo no futuro, né? Daqui a 20 anos talvez custe né? Mas então, e a gente despacha para o Brasil inteiro, então é um braço relativamente barato, você pode substituir caso algum acidente aconteça, né? Até no tecido também, se precisar de uma manutenção, eventualmente rasgou e tal. Enfim, a vantagem de ter produto nacional, né, fabricação nossa, é isso, que a manutenção fica mais acessível, né, mais fácil aí de resolver. Acho que é isso, né? É isso aí. Se você tiver mais alguma dúvida, né, sobre todo, enfim, ou outros equipamentos e quiser compartilhar sua experiência aí com outros viajantes, deixa aí nos comentários. E não esquece de visitar o nosso site, ver nossos produtos, veja lá os tamanhos que a gente está trabalhando hoje, né? Os tamanhos que a gente tem dos todos. A gente sempre tem novidade rolando por lá. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.